Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazza quem vos fala, espero que todos estejam bem e nesse vídeo eu trago as operações que realizei no pregão de hoje, 21/10/2022, último pregão da semana aí, e o fechamento da semana. Então bora lá ver o que o mercado nos reservou para esta data. Antes de mais nada, pedir gentilmente que se inscrevam, compartilhem o conteúdo com quem acreditem que possa tirar proveito e deixem o like, pois vai ajudar bastante aí. Dizer que o intuito aqui é trazer de forma transparente os resultados que obtenho através do meu setup, que não é meu, né? Na forma de mudar até o discurso, porque antes eu trazia as operações com o operacional Gazza lá no mini índice, que se mostrou muito interessante no longo prazo, aí vocês podem olhar aí no canal. Só que ultimamente ele estava dando muito stop e juntou com alguns comentários. Aí deu uma bagunçada na mente. Falei, não, deixa eu dar um tempo, mudar o ativo pra gente tentar dar uma respirada, né? E foi bom, né? Após alguns comentários, me tirou da zona de conforto, me fez correr atrás mais um pouco ainda. E aí acabei conhecendo formas de operar diferentes de pessoas que já estão no mercado há algum tempo. Só que eu ainda não tinha conhecido. E essa busca me fez procurar algo que começou, pelo menos faz sentido. Agora, na teoria, backtest, agora é na prática ter o equilíbrio, né? Para continuar operando. Foi muito importante o estudo que eu tive acesso, antigo já, mas eu não sabia, do professor Lívio, que eu vi através lá do canal do Fabrício, Dentista na Bolsa, e que me fez apenas consolidar o que eu já pensava, né? Nada é por acaso, caiu isso no meu colo, vamos dizer assim, que é que a gente tem que entrar na operação, né, buscando sempre alvos maiores do que stop. Por quê? Porque desta forma, como a gente operava lá no setup do mini índice, né, que era 2,5 para 1, desta forma a gente tira muito peso da gente de ter que acertar mais, né? Quando você tem um risco retorno, o seu retorno é maior, você tem chance de acertar menos e mesmo assim ser lucrativo. E é muito importante que quando você tiver meses onde você acertar mais, obviamente você maximiza bastante os seus lucros. Então estamos aí estudando em teste, mas sem muito mais falatório, passar de forma rápida aqui. Eu vi que estava muito pequeno a tela no YouTube, então coloquei até no monitor menor para ver se melhora aí as gravações. E essa ferramenta aqui é gratuita, o Point to Fix, e é melhor que a outra lá, que pelo amor de Deus. Mas enfim. Então o mercado iniciou hoje aí com um gapzinho para cima, né? E emendou uma tendência de alta logo no começo do dia, né? Como que eu estou operando? Eu espero que o mercado venha em uma tendência, sempre lembrando que eu falo aqui da micro tendência, não, da tendência do 3R, antes que alguém apareça e fale, tem dia que você está falando que está tendência, mas já está consolidado. Sim, é óbvio, né? Tudo depende do tempo gráfico, né? Mas enfim, então eu espero que o mercado venha. Nesse caso, teste a média de 21 e dê um sinal na entrada. Só que eu estava percebendo que eu fazia as entradas e ele estava violando demais. Então eu estou esperando o quê? Que ele faça um retorno pelo menos 2 vezes numa região bem próxima para confirmar, porque eu observei na maioria das vezes que isso acontecer, ele maximiza a minha chance aí de engrenar para o meu lado, né? Então deixa eu dar até um zoom aqui para mostrar, né? Então, primeiro mostrar a regra de coloração, não tem nada demais. A única coisa que essa regra faz é o seguinte. Deixar aqui na tela, que aqui já dá para mostrar os dois. Então o que essa regra de coloração faz? O mercado ele está subindo, aí ele começa a retornar aqui. E aqui nesse momento ele faz a inversão e pinta de verde. Por quê? Ele verifica se a abertura do candle de baixa, do box, né, de baixo, está
abaixo, né? Deixa eu até dar um zoom aqui, vai ficar melhor ainda. Pronto. Então ele verifica se a abertura do candle de baixa, né, no caso do mercado em alta, voltando para retornando às médias, ele verifica se a abertura do box anterior é maior do que a média de 21. Então aqui sim, verificou? Sim, a abertura é maior. E aí tem a inversão do Renko. O que ele verifica nesse ponto? Se a média, percebam aqui que a mínima, né, o paviozinho aqui do box, né, ele viola a média de 21. Então ele verifica. Confirmou que a anterior fechamento maior que a média de 21. Na inversão, a mínima abaixo que a média de 21 e o fechamento acima da média de 21. Então ele pinta de verde, não tem nada de mais nessa coloração, é só isso, tá? É só para visualmente facilitar a minha vida aqui. E no inverso também é verdadeiro, né? Então aqui percebam que quando a média rápida, né, cruza com a média lenta, ou seja, a média de 9 períodos cruza com a média de 21, ele inverte a cor, ou seja, quando a média lenta estiver por baixo, tendência de compra, sempre falando da tendência do tempo gráfico que eu estou operando, tá? E quando a média mais longa estiver por cima, ele fica vermelho, tendência de venda. Óbvio que a gente precisa aguardar, não pode operar, sair operando todos os sinais, que senão vai dar ruim. Mas aqui também é o mesmo esquema. No inverso, né, o candle subindo, ele verifica se a abertura está abaixo da média de 21, né, a abertura aqui abaixo da média de 21, que é essa média que está por cima, e se, na inversão do Renko, se o fechamento está abaixo da média de 21, e se a máxima, nesse caso, violou a média, né? Se ela é maior ou igual à média. Então ele pinta de vermelho. Só isso, tá? Não tem nada demais. E aqui também eu só deixei também poder ficar mais coloridinho. É uma regra que eu criei lá bem simples também, só para poder conseguir colorir como nuvem. É uma média de 21 e uma média de 9, ambas exponenciais. Quando a lenta estiver por baixo, ele pinta de verde. Quando a lenta está por cima, a média de 21, pinta de vermelho. Nada demais, beleza? Esse é o segundo indicador, segunda regra de coloração, indicadorzinho que eu uso aí. E o outro indicador que eu uso, que na maioria dos dias, pelo teste que eu estou fazendo, ele respeita bem como suportes e resistência. Hoje ele deu uma enroscadinha, mas cortou igual manteiga. Mas em dias mais laterais ele acaba respeitando mais. São essas linhas aqui, ó. Tá vendo? Essas linhas aqui. O que é isso? Também não tem nada demais. Ele apenas pega dentro da abertura, dentro dos 5 primeiros minutos, ele vai achar aqui o primeiro fundo, ele vai detectar, né, o primeiro fundo. Eita, celular da bexiga. Ele vai detectar o primeiro fundo, o último fundo, desculpa, dentro desses 5 minutos, e o último topo detectado. A partir daí ele pega topo mais fundo e divide por 2, dá essa linha central aqui, azul. Beleza? E a partir do fundo, ele traça para cima uma outra linha com o range hora dos últimos 10 dias, range de movimentação. E do último topo detectado para baixo, ele traça o range também hora dos últimos 10 dias. Que aí eu só clico aqui, eu verifico todo o início de pregão. Eu verifico aqui, por exemplo, não é aqui a abertura. Tem aqui o indicador True Range, né? True Range, depende da pronúncia do cidadão.
Eu não sei qual é o correto. Mas vamos lá. Então eu venho aqui e coloco no gráfico de 60 minutos. Óbvio, tem que ser antes da abertura, né? Ou no final do dia, do pregão. No gráfico de 60 minutos, true range com período de 90, né? Período de 90. E ele traz aqui, ó, 28,34, estava um pouco menor antes da abertura, ou seja, 60 minutos, 90 períodos, ele vai trazer 90 candles, né? Ou seja, 10 dias, porque cada pregão tem 9 candles de 60 minutos. Então aqui é o quanto, né, o dólar se movimenta por hora, na média, né, dos últimos 10 dias. Então ele está se movimentando por hora 28 pontos. Beleza? Não tem nada demais. Depois qualquer dia, se tiver interesse de alguém, eu mostro o código fonte para vocês conseguirem utilizar, caso faça sentido para vocês. Então, é isso daí, nada demais. Então bora lá para as operações do dia. Dei uma olhada hoje lá no início do dia. Só tinha notícias às 9h30 do Canadá, 3 estrelas. Então eu falei, acho que não precisa ficar aguardando, porque o Canadá nunca, pelo menos nunca que eu tenha percebido, isso influenciou muito aí. Beleza? Mas agora também já vamos finalizar, vamos esticar aqui e mostrar as entradas do dia. Então, após a abertura do mercado, o mercado engrena aqui tendência de alta, ou seja, topos e fundos ascendentes, né? Eu dou uma olhada na tela em paralelo nos 5 minutos, no candlestick mesmo, só para dar uma olhada. Lá tem alguns outros indicadores, só para ter uma noção, mas eu vejo tudo por aqui mesmo. E eu preciso fazer o quê? Aguardar com que ele dê um sinal para mim, ou seja, aquele esquema que eu mostrei no começo do vídeo, né? A violação aí da média de 21. Porém, para ficar evitando violinadas, eu preciso de uma confirmação, ou seja, que na mesma região, num espaço bem próximo, ele toque 2 vezes. Nessa região lá no gráfico de 5 minutos, ele estava encontrando uma resistência aqui, né? Então eu aguardei. Como ele tocou lá e começou a recuar, daqui a pouco eu mostro aqui o que foi. Na hora que ele inverte aqui e dá esse sinal, fico em alerta. Deixa eu dar até um zoom aqui. Belezinha. Fico em alerta. E na hora que ele deu o segundo sinal, na mesma região, às vezes ele pode andar um pouquinho mais, dar esse sinal um pouco mais abaixo, também eu considero como válido. Eu fiz a entrada aqui, stop de 3 pontos, alvo, primeiro contrato 6 pontos e o segundo 12 pontos, e geralmente eu tento esticar, mas eu estou percebendo que é mais interessante deixar talvez os 2 contratos já com 6 pontos, porque como tem a proteção que eu mostrei no vídeo de ontem lá, né, quem quiser pode ver no vídeo de ontem, vídeo do dia 20/10 de 2022, tem lá como eu configuro a ordem Oco, né, com o break-even e o trailing stop, né, que vem protegendo a minha operação. Então aqui ele pegou o primeiro alvo, aí, primeiro contrato, com 6 pontos, já estava protegido com 2,5 pontos, ele veio e tirou o segundo alvo aqui com 2,5 pontos, beleza? Então deu um total aí de 9 pontos, porque na hora que ele pega, ele dá uma sacudida, empurra a ordem um pouco para cima. Se você somar 6 com 2,5, vai dar 8,5, né? Não 9, mas ele me deu 90, ele deu 9 pontos aí. Foi isso? Acho que foi isso, não, 4,5, sei lá que porra que deu aí. Porque aí, como é 2 contratos, ele faz um cálculo médio lá. No final eu mostro de forma mais tranquila. E outro motivo que me fez entrar além da confirmação é porque nesse momento ele perdia essa linha de tendência de alta. Opa.
mais ou menos aqui, né? Beleza? Então aí a partir daí o mercado continuou andando, não fiz mais nada. Aqui inverteu. Se tivesse feito, teria dado bom, porque teria pego pelo menos o primeiro alvo e protegido. Mas eu não faço, estou aguardando a confirmação, porque muitas vezes ele dá esse sinal e estopa, né? Por exemplo, esse sinal aqui estopou, esse teria dado stop. Esse deu gain também, mas eu estou aguardando a confirmação. Quando repentemente, perto das 10 horas, na hora que foi abrir o mercado de fora, lá os gringos, né? Ele dá, já nessa pernada aqui, ele dá essa estourada. Deixa eu dar um mute aqui no celular. Pronto. Ele dá essa estourada. Vem, testa. Volta, faz o segundo teste. Eu entro vendido aqui com stop de 3 pontos. O mercado volta e estopa. Deixa eu dar até um zoom aqui também para ficar maior. Estou incomodado que depois o vídeo no YouTube fica com a tela muito pequena. Aqui também muito perto você não consegue ver o movimento legal do mercado. Mas enfim, é isso aí. Então ele veio, deu esse primeiro sinal aqui. Quando ele dá esse segundo sinal aqui, eu fiz a entrada aqui. Ele pegou um pouquinho abaixo, né? Eu clico. Ele pegou um pouquinho abaixo, infelizmente. Talvez tivesse pegado acima, eu teria não estopado. Mas, infelizmente, o mercado é assim. Às vezes é rápido, a gente corre o risco até de ficar de fora, às vezes, de uma perna quando vai a favor. Então faz parte. Ele volta aqui e estopa aqui. Logo na sequência ele já desce e faz um reteste na média de 21 e dá outro sinal, né? Não aqui. Calma. Ele estopou aqui. O próprio candle que estopou, o próprio boxzinho aqui estopou. Ele já inverte e dá um sinal. Não titubeei, cliquei no para vender. Não é a mercado, né? Eu vendo o ESC e compro o bid para poder deixar exatamente no ponto onde eu clicar, ou seja, tentar pegar justo aqui na inversão. Às vezes ele vai pegar até um pouquinho acima, que vai favorecer. Porém, qual é o risco disso? A vantagem é que você pega um preço um pouquinho melhor, e o risco é que você pode ficar fora do mercado. Aí o mercado ele veio, após a entrada, mais uma vez voltou na média de 21, segurou e aí desceu nesse ponto. Pegou os 6 pontos. Aí eu estiquei. É a vantagem. Tudo na vida, tá vendo, pessoal? Tudo na vida tem vantagem e desvantagem. O Epic Pen, ele é esquisito. Ele só funciona. As ferramentas são limitadas. Aqui você tem mais opção, só que ele trava a tela. Então você tem que ficar pausando. Então a entrada aqui, stop tinha ficado acima, 3 pontos. Primeiro alvo, 6 pontos aqui. Estiquei até aqui embaixo o segundo contrato. Só que aí ele veio conforme como eu mostrei na ordem oco e no trailing stop que está no vídeo de ontem, vocês olham lá, a cada 3 boxes que ele vai andando, ele vai baixando a proteção, né? Então, quando chegou aqui, a proteção nossa já estava aqui, o mercado voltou e tirou aqui com 11,5 pontos, né? E aí, eu encerrei o dia porque eu cheguei perto do meu objetivo aí de pontos dia. Conforme eu também mencionei no vídeo de ontem, os estudos lá do professor Lívio, tem um método interessante que ele não limita a operação, mas ele limita ganhos e perdas. Ou seja, estou fazendo isso como um teste. Depois eu quero fazer ele tem até um esquema no estudo dele de alavancagem, né, de crescimento de capital, que você a cada X pontos você vai aumentando já a quantidade de contratos. Caso tenha stop, você diminui o contrato também perdendo X pontos. É uma forma de você crescer o capital rápido, porém você tem que ter disciplina, né? Senão você pode se arrebentar. Então, quem sabe mais pra frente eu faço até um vídeo, operar um período assim dessa forma e vamos fazer esse teste aí, né? Então, estou iniciando o dia com a ideia, como ele menciona lá, stop de 3 pontos, primeiro alvo 6, acho que está compensando deixar todos os alvos ali nos 6 pontos, porque por mais que ele estique, às vezes vai ter vezes que ele volta tirando a proteção com menos do que os 6 pontos do segundo contrato. Então, por final das contas, acaba equilibrando, ou até mesmo sendo mais vantagem você sair com 6 pontos, porque no longo prazo acaba somando uma quantidade de pontos maiores, né?
Então, inicio aí com a ideia de tomar no máximo 3 stops. Ou seja, se eu tomar 9 pontos de stops, eu encerro o dia. E eu atingindo 12 pontos de gain, eu encerro o dia. Estou operando com 2 contratos. Então, R$180 seria 9 pontos de stop, que seria o meu limite de perda diária. E 240 é o saldo aí que eu encerro quando tem o take. Beleza? Então, depois desse sinal, teria que ter aguardado a confirmação, não confirmou, o mercado inverteu. Esse sinal aqui não fiz, também não faria, não teria feito confirmação muito longa. Esse também não. Aí é questão de cada um, aguardar e estudar. Esse eu teria feito, teria tomado stop, ainda bem que a gente cria essa métrica, né? E tem disciplina. Porque senão você começa a devolver. Agora, quer arriscar? Desenha uma perna. A teoria de Dow ficou clara. Desenhou uma perna aqui, já rompendo topos anteriores com topos e fundos ascendentes. Já pode também comprar aqui. Teria sido interessante. Recuou. Continua com topos e fundos ascendentes. Outra compra aqui. Aí é também tempo de eu avaliar e estar estudando no longo prazo. Essa teria dado stop, essa teria dado... Então a gente tem que... Infelizmente, não tem como... No mercado não existe nada objetivo, né? A gente tem que ir avaliando, vendo outras comparações. De repente começou a ficar muito lateral. Cruza a média para cima, para baixo, para cima. Mercado lateral, dá uma guardada. Só que isso é subjetivo, vai depender de cada um. Do tempo de tela, né? Então, além da técnica, do estudo, tem que contar um pouco com a sorte, né? Porque a gente fala em probabilidade estatística, quando a gente entra numa operação, é contando com a expectativa do que aquele evento se repita, né? Mas não é uma ciência exata, você não vai ter essa certeza sempre. Então aí depois teve outras entradas, que graças a Deus já tinha saído do mercado, que depois embolou, teria dado alguns stops aí. Mas enfim, é isso daí, já está ficando longo o vídeo. Então vamos voltar aqui. Então voltamos aqui para o dia de hoje, graças a Deus, dia positivo. Vamos clicar aqui para mostrar o nosso saldo. Então, R$235 foi o saldo de hoje. Qual o objetivo? 240. Aí eu falei, vou fazer mais uma operação. Aí eu falei, não, aquele eu interior, né? Que fica sempre. Nós temos dois eus, aquele que quer fazer merda e aquele que quer fazer a coisa certa. Então eu falei, porra, o objetivo é 240. Então tô precisando de meio ponto. Aí o eu quer fazer cagada, fala, não, faz mais uma operação, mesmo que tiver que diminuir o contrato. Aí o eu sábio, né, fala, não, você não vai brigar por causa de meio ponto, porque você vai ter que colocar 3 em risco para poder buscar meio, não vale a pena. E aí eu lembrei também que no dia de ontem ficou acima dos 240. Essa é a vantagem também de dar a esticada no segundo ó. Por isso que é embaçado, cara. Cada dia a gente tem ideias diferentes. E aí a gente tem que ir moldando, encaixando o nosso operacional, né? E ver o que acontece, né? Então aqui com o zoom no gráfico, ó, então fechamos o dia com 235 com o pano gráfico, né? Gráfico mais esticado, beleza? Então ó, ficou claro e objetivo, liso, processo liso, mostrando o saldo. Então posso recolher aqui para ganhar espaço na tela. Então percebam que toda vez, né, ou a maioria das vezes que ele chega nessas linhas aqui, ele dá uma enroscada. Então, ó, ele embola aqui, não segurou, mas embolou. Aqui, ó, já serviu como resistência. Aqui passou, mas aqui, ó, já serviu como pequeno suporte. Quando inverteu aqui, ó, a linha serviu como resistência. Já invertendo o mercado, mas deu uma segurada. Aí ele rompeu. Nessa outra ponta segurou como um suporte. Ó, suporte. Inverteu. Então, essas linhas, para mim, fazem sentido. Eu falei que ia mostrar os 5 minutos. Então, deixa eu mostrar os 5 minutos só também pela lisura do processo. Só que eu preciso mudar aqui para qual estudo? Não, abertura,
teste. Aqui, Gaza Renko, é isso? Vamos ver se era aqui que... Ó, tá vendo? Eram regiões aqui do Pivot Point, que está com máxima, mínima abertura e fechamento, dividido por 4, 3 linhas. E aqui eu também tenho Prior Coach com abertura, fechamento. Então são linhas que segura. Eu ponho do lado para observando, apesar que o que é mandatório para mim é o outro lá, é o Renko, né? Olhando em duas telas que é mais fácil. Mas, como o Renko é mandatório, mas não custa dar uma olhada, de repente está dando uma entrada, por exemplo, contra uma dessas regiões, vale a pena guardar. Vamos supor, deu uma entrada aqui, ó, contra esse Prior Coach, o branco aqui é a abertura do dia anterior. Máxima. De repente eu posso evitar isso daí, beleza? Mas já está ficando longo pra caramba isso daqui, então deixa eu voltar pro 3R, só para deixar aqui no 5R, não sei porque dá 5R o nome ali, é porque antes eu estava estudando no 5R. Beleza? Então é isso daí. Mercado iniciou o dia com tendência de alta. Depois da abertura às 10, tendência de baixo. Depois uma média tendência. Então, depois voltou a cair, né? Agora o pessoal fala, isso não é tendência. Eu estou falando sempre da micro tendência, tá? Porque se a gente quiser avaliar, a gente pode falar que isso é uma tendência de alta. Isso é a tendência de baixa, tendência de alta. Baixa, alta, baixa. Tudo depende dos fundos e topos, né? Ou se você pegar num tempo gráfico maior, vamos fazer um teste aqui, por exemplo, 8R, vamos ver. E 20R. Você pegar um 20R, por exemplo, você pode falar, não está em tendência, né? O mercado está consolidado nesse range, né? Está consolidado aqui nesse range. Ou você pode falar que ele está na tendência de alta, está na tendência de baixo, tendência de alta, tendência... Então tudo é relativo ao ponto de vista, né? Então por isso que eu falo, mercado, infelizmente eu pensei que desse para deixar algo bem objetivo, mas até dá no longo prazo, mas tem que ter muito estômago para aguentar isso daí. Beleza? Eu tô muito falador nos últimos dias, os vídeos ficando longos. Tem que... Caracas, cadê o... Tem que fechar a tela cheia para conseguir a negociação. Tirei o modo Day Trade, senão não consigo puxar o relatório da semana. Então, o relatório de performance do dia. Foram as 3 entradas. Isso é muito bom quando acontece, né? Tanto no ganho quanto no stop. A operação que mais demorou foi 3 minutos. Então, quando a gente consegue entrar certo, é bom porque ele já vai desenrola. Então, primeira operação 3 minutos, o stop 12 segundos. E 1 minuto e 53, a melhor operação do dia, né? Beleza? Então hoje fechamos com R$235. E a semana estamos fechando aí com R$290. Né? Vínhamos de semanas ruins, negativas. Espero que isso volte a se repetir por mais vezes, né? O positivo, né? Mas faz parte, tá? Então aqui estão organizados as nossas entradas por data.
55,56% vencedora, 44,44%, obviamente, a diferença stop. Beleza? Então é isso que a gente precisa tentar equalizar, né? Melhorar um pouco a mão. Esse stop, esse prejuízo, se eu tivesse operando desde o começo da semana desta forma, com um stopzinho curto, teria sido muito melhor, obviamente. Maximizaríamos o nosso lucro, né? Mas faz parte do processo na aprendizagem aí, né? E bola para frente, precisamos ir evoluindo a cada dia e buscando, né? Porque vez que eu limite meus stops a 90 pontos dia, esses 230 não ia acontecer, 120 não ia acontecer, 90. Não, apesar que aqui não tá dia, né, Reginaldo, seu burro? Teria que fechar aqui o dia a dia, né? Mas enfim, é isso aí, já tá longo pra caramba. Graças a Deus, semana positiva. E o mês, Reginaldo? O mês tá osso. Então, ó, 290 minha planilhinha. Que eu jogo a pontuação. Aqui não é exatamente a pontuação, como eu estou com 2 contratos, né? Então eu tenho que na mão jogar aqui 9 pontos, mas na verdade não foi 4,5 da primeira operação. Aqui não foram 6 pontos de stop, foram 3, porém com 2 contratos. Então, mas eu já atualizei a planilha para o mês que vem. Uns estudos que eu estou fazendo, eu já consigo colocar o número de contratos que eu estou operando para eu poder melhorar isso daí. Então, primeira semana triste, mais o índice que nós tomamos um pau também nesse daqui, menos 445. Segunda, menos 85. Graças a Deus, essa semana aí 290 positivo. Ainda há um saldo de 240 negativo no mês. Mais o índice, isso aqui só no dólar. O índice, um dia só que eu operei, tentei operar os dois juntos, eu vi que ia dar merda, que não ia dar certo. Mas deu prejuízo. Mas enfim, é isso daí. Espero que todos tenham tido um excelente dia. Se Deus quiser, segunda-feira estarei de volta. Bons negócios, que Deus abençoe a todos. Abraço.